Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de quando você vai ver esse vídeo. Meu nome é Arthur Código Gutierrez Maeda, eu sou estudante de Engenharia Elétrica da quarta fase da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje vamos introduzir um novo tópico nas nossas videoaulas de eletromagnetismo. E é uma coisa extremamente importante. Essa aula é extremamente importante e vai dar um norte do que a gente está estudando. E vamos lá. Quando a gente fala de eletromagnetismo, a gente tem, a princípio, duas unidades geradoras dessas quantidades elétricas e magnéticas, que é um elétron, por exemplo, uma carga e um ímã. Mas vamos começar pensando numa carga elétrica. Pensa numa carga elétrica positiva aqui. Essa carga elétrica vai emitir campo elétrico. E pela equação de Maxwell-Faraday, esse campo elétrico pode ser gerado a partir de campo magnético. A gente acabou de relacionar já duas ideias. Mas vamos voltar para a carga elétrica. A carga elétrica é, sobretudo, a unidade fundamental do eletromagnetismo, é aquilo que a gente vai estudar principalmente. É a partir desse estudo, é a partir dessa partícula que a gente tem praticamente todos os efeitos, todas as concepções, todos os efeitos físicos do eletromagnetismo, a carga elétrica. É importante, inicialmente, a gente estudar o que é a carga elétrica. Então, primeiramente, vamos quantificar, vamos qualificar essa carga elétrica. A carga elétrica, ela é quantizada. O que quer dizer que ela vem em pacotes. Pacotes de quê? Pacote de energia, pacote de Coulomb aqui, ó. Faz sentido? Então, por exemplo, a gente vai ter uma carga Q aqui. Essa carga Q, ela vai ter uma certa intensidade, que é um múltiplo de E, que é a carga elétrica fundamental. Então, essa carga Q vai ser NE, em que N é esse múltiplo, essa quantidade. Ela nunca vai ser, por exemplo, uma parte de E. Ela nunca vai ter uma carga que é, por exemplo, sei lá, menor do que 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. É impossível isso acontecer. Porque a carga elétrica quantizada, ela vem em pacotes, ela vem em múltiplos dessa quanta, vem do quanta isso daí. Inclusive do quântico a gente vai ver em breve isso aí. Não vamos ver em breve não, mas tem tudo a ver. Certo? A carga elétrica pode ser positiva ou negativa, ok? E a partir dessas quantidades a gente define a densidade volumétrica de carga livre, que a gente falou bastante sobre na aula. A carga elétrica, a densidade volumétrica de carga, ela se dá pelo seguinte: somatório de QI dividido por dV. A gente vai ter um volume aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar isso aqui. Perfeito. A gente vai ter aqui um dV. Dentro desse dV vão ter algumas cargas. Uma carga Q1, Q2, até QI. QN, aliás. Tá? O ρ vai me calcular quantas cargas estão contidas nesse volume. Qual é a concentração de carga no volume? Em outras palavras, qual é a densidade volumétrica de cargas? Perfeito? A gente usou dV aqui, que é uma parte infinitesimalmente pequena de volume. Por que dV? Porque a partir do momento que a gente usa dV, a gente não tem que se preocupar com as variações muito grandes. Porque, por exemplo, a minha mão está cheia de elétrons aqui, mas elas estão espalhadas de uma forma meio uniforme. Eu posso ter muitos elétrons aqui, poucos elétrons aqui, e assim por diante. Quando a gente pega um infinitesimal dV, é como se essa quantidade de carga fosse constante. A gente não tem que se preocupar agora com a distribuição de carga. Mas, se a gente quiser depois recuperar essa carga total, a gente vai ter que considerar essas variações. Então, a gente vai integrar no volume. Mas vamos primeiro definir isso aqui. O somatório de QI, de I igual a 1 até N. Perceba que tem 1, 2, 3, blá, 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 até N. A gente vai dividir tudo isso aqui pelo volume dV infinitesimal. Se eu passar entre muitas aspas, porque não se passa uma quantidade infinitesimal para o outro lado, se a gente passar esse dV multiplicando, a gente vai ter ρ dV igual ao somatório de QI. Agora, se a gente integrar isso aqui no volume, a gente vai ter a quantidade de carga total em um volume qualquer que eu quiser. Eu posso ter um volume assim. Eu vou pegar um infinitesimal de volume aqui, vou descobrir a sua densidade volumétrica, vou integrá-la no volume, a fim de cobrir todo esse volume aqui. Então, vou descobrir toda a carga total
Então, eu descobri aqui, ó, a carga total contida dentro desse volume. Perfeito? Esse é o sentido físico, o sentido matemático dessa equação. Perfeito? Fez sentido? Agora, pessoal, a gente precisa falar um pouquinho sobre a corrente elétrica. A corrente elétrica é definida por sendo a carga que passa por uma superfície. Então, eu vou delimitar uma superfície chamada ds e vou calcular quanta carga passa em um intervalo de tempo por esse ds. Ou seja, I de t é igual a variação de Q, variação de carga, numa variação de tempo infinitesimal. Tá bem? Só que essa variação de carga não tem um sentido necessário já por si só. Tipo, dizer dq dt não tem sentido. É simplesmente dizer, está tendo uma variação de carga no tempo. A gente tem que delimitar alguma coisa. E a gente vai delimitar a área, a gente vai delimitar uma superfície sobre a qual essa carga passa. Então vamos começar pensando numa superfície ds, cuja normal está apontando aqui para cima. ds vetor. Essa informação me carrega o tamanho, a área dessa superfície, bem como a sua direção, tá? Em que n é a direção ao qual ela aponta para cima, a normal dessa superfície. Estamos orientando essa superfície. Agora vamos imaginar uma carga ρ atravessando essa superfície assim, ó, na diagonal. Imagine que ρ são várias carguinhas passando. Então, tem uma carguinha que vai estar aqui fora, uma carguinha que vai estar aqui assim. Então, essas cargas vão fazer esse movimento aqui. Perceba que parte dessa carga passa e parte dessa carga não passa. E perceba que isso acontece por causa dessa inclinação aqui. Se eu pegasse, botasse o ρ aqui embaixo e ela fosse todas para cima, então todas as cargas passariam assim, ó. Faz sentido? Mas vamos depois agora mudar esse desenho. Essa é a lógica. Vamos botar um ρ aqui assim, ó. O ρ está aqui, tá? O ρ vai atravessar, vai fazer um movimento com uma velocidade vp nesse sentido. Qual que vai ser o comprimento, qual que vai ser o tamanho do deslocamento que ele vai fazer em um tempo dt? Vai ser vp dt, logicamente. Velocidade vezes o tempo é igual ao deslocamento, é igual à distância. Tá bem? Então, note que ainda falta a gente projetar esse deslocamento na superfície. A gente precisa saber quanta carga passou por essa superfície ds. Então, é importante eu saber se houve uma parte do deslocamento e qual foi essa parte do deslocamento que é perpendicular a ds, que tem a mesma orientação e o mesmo sentido da normal. Por isso a gente é obrigado a fazer o escalar por ds. Ok? Então a gente está vendo quanto dessa quantidade aqui atravessa por isso aqui, por meio desse produto escalar. Ok? Agora lembre que I de t é igual a dq sobre dt, e é isso. Quanto que é dq que passa? Vai ser o ρ vezes essa quantidade aqui, em que essa quantidade é o sentido pelo qual ela atravessa essa superfície. É quanto desse sentido é perpendicular a essa superfície. Tá bem? Quanto esse deslocamento é perpendicular à superfície. Um pouquinho confuso. Dessa forma, a gente vai ter que o I de t vai ser igual a isso daqui, que é a variação de carga por essa superfície em um tempo dt. Isso aqui vai ser igual a ρ escalar, é ρ vezes, desculpa, não é escalar, ρ vezes ds escalar vp dt em um intervalo dt. Note que o dt aqui ele é redundante. Eu posso cortar ele, entre aspas, porque não se corta uma coisa infinitesimal. Dessa forma, a gente vai ter que a corrente vai ser igual a ρ ds escalar vp. Ok? Como está apresentado aqui nessa equação. ρ vp escalar ds. Tá bem? Agora a gente vai chamar essa quantidade ρ vp de j, que é a nossa densidade de corrente. Então, note que j é, sobretudo, a multiplicação do escalar ρ, que representa a quantidade, por uma velocidade, que representa a carga por uma velocidade. Então, eu estou dizendo que a corrente é gerada por cargas em movimento.
E é essa a conclusão que a gente chega aqui, que corrente é carga em movimento. Certo? Bem, feita essa introduçãozinha, agora a gente vai falar de uma coisa muito bonita mesmo. Hipótese de conservação de carga. O que essa hipótese me diz? Me afirma que carga elétrica não surge nem desaparece do nada. Isso é claro. Eu não tenho como ter um elétron que uma hora some e outra hora aparece. Um elétron que. Uma carga, desculpa, não é elétron. Uma carga que uma hora está aqui, depois ele desaparece. Sumiu do nada. É impossível falar isso, que isso acontece. Porque a carga ela vai se deslocar, ela vai ter uma passagem, ela vai ter um movimento. Tá bem? Então ela não vai sumir, ou ela não vai desaparecer ou aparecer. Ela vai apenas se deslocar. O que isso me diz? Essa equação me diz exatamente o que está acontecendo. O que me diz essa equação? Primeiramente, vamos interpretar esse termo ρr, t mais dt, menos ρrt. Essa parcela é a diferença de densidade de carga em um intervalo dt. Ok? O que ela me diz? Que em um volume dV houve uma variação de carga tal. Quando eu multiplico por dV, eu descubro a carga total, a variação total de carga. Tá bem? Se houve variação de carga e se nenhuma carga elétrica desaparece ou aparece do nada, então houve fluxo. Então houve passagem de corrente, de carga, desculpa, passagem de carga por uma superfície. E se houve passagem de carga em uma superfície, houve fluxo de corrente. Que é exatamente isso que eu estou dizendo nessa equação. Ou seja, eu estou afirmando aqui que a variação de carga em um instante dt é igual ao fluxo de carga no tempo dt. E isso daqui tem que ser verdade, porque de fato carga elétrica não some, não aparece do nada. É isso que eu estou afirmando. Vai passar corrente por uma superfície. O tanto de corrente que passar por essa superfície vai me representar a variação de carga no volume total dessa superfície. Ok? E por que esse menos está aqui? Porque note que se fluxo é positivo, se há fluxo de corrente, então há passagem de carga, a saída de carga. E se há saída de carga, então o ρ inicial é maior do que o ρ final. E se ao contrário, se há fluxo negativo, ou seja, a corrente, quando é positiva, está passando por aqui, está saindo carga. E quando está passando por aqui, está entrando carga no volume. O volume está aqui, o volume está aqui. Carga, fluxo positivo, está entrando dentro do volume. Se entra dentro do volume, desculpa, fluxo positivo está saindo do volume, porque o ds vai apontar sempre para fora. O ds tem uma normal que sempre aponta para fora do volume. Eu tenho um volume aqui. Eu tenho uma superfície qualquer aqui embaixo, aqui em cima. Um ds. Esse ds tem uma normal que aponta para fora. Quando o JDS, quando o produto escalar entre J e essa e essa superfície orientada para cima é positivo, quer dizer que tem carga saindo. E se tem carga saindo, o ρ inicial é maior que o ρ final. Dessa forma, essa parcela é negativa. Contrário, o fluxo é negativo. Se o fluxo é negativo, está entrando carga no volume. E se entra carga no volume, o ρ final é maior que o ρ inicial. É isso que esse menos me representa nessa equação. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos passar esse dv dividindo por aqui e esse dt dividindo ali. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Rho r mais r, t mais dt, menos Rho r e t, dividido por dt. Isso aqui vai ser igual a menos fluxo de corrente numa superfície ds, dividido por um volume dv.
sendo efeito infinitesimal. Tem duas definições de dois operadores diferenciais aqui. E eu espero que vocês estejam vendo quais são. Ao lado esquerdo, perceba que é como se estivesse fazendo uma variação infinitesimal e estivesse tendendo essa variação a zero. Se eu vario uma quantidade infinitesimalmente em alguns dos seus parâmetros, em alguns dos parâmetros dessa função, se eu vario uma função infinitesimalmente em alguns desses parâmetros e divido por essa variação, eu tenho a definição de derivada parcial. Del rho del t. E agora, se eu tiver fluxo no infinitesimal do volume, fluxo por volume. Na minha aula de revisão matemática dos operadores diferenciais, a gente falou dessa quantidade. Fluxo num volume infinitesimal. Fluxo por um pontinho, o quanto que sai de uma função num pontinho. Essa é a definição do operador divergente. Divergente de qual função? J. A gente está querendo saber o fluxo de J por um ponto. Então, o que essa equação se tornou? Ficou simples agora olhar para ela. Del rho del t igual a menos divergente de J. Ou variação de concentração de carga elétrica é igual ao negativo do fluxo de J. Negativo do fluxo no volume de J. Ou seja, tem algum gerador de corrente aqui. O gerador de corrente tem um divergente negativo, ou seja, o fluxo está entrando. Se o fluxo está entrando, eu estou aumentando isso daqui. Se eu estou aumentando, eu estou movendo carga. Eu não estou surgindo, não estou criando carga do nada. Carga se move e não surge nem desaparece do nada. Significado prático e físico dessa equação. E que equação bonita, não é? Agora, lembra daquela equação que eu mostrei para vocês? J igual a sigma, blá blá blá. Se a gente disser que a velocidade é zero, ou seja, material condutor estático, está parado, e eu quiser encontrar em função de d isso aqui, eu vou isolar o j, vou daí escrever aqui em d. Ó. Eu vou isolar o e, vai passar o j dividindo aqui, então j sobre sigma igual a e. Vou substituir aqui, vou descobrir que o d vezes sigma dividido por epsilon é igual a e. Desculpa, é igual a j. Está aqui. Qual que é a equação de Maxwell-Gauss? A equação de Maxwell-Gauss me diz que o divergente de D é igual a ρ. Supondo que as quantidades sigma e epsilon são lineares, eu posso jogá-las para fora da integral. Para fora do divergente, desculpa. Então eu vou ter sigma sobre epsilon divergente de D. Quanto que é o divergente de D mesmo? É ρ. Então isso aqui vai ser igual a sigma sobre epsilon ρ, que vai me conferir uma nova equação. Uma equação diferencial parcial, que é essa daqui. E qual é a solução característica dessa equação diferencial? Que o ρ no tempo, a concentração de carga no tempo, é igual à concentração inicial de carga num volume, vezes E na menos T sobre Tzão. Em que Tzão é igual a epsilon sobre sigma. Diga para você que esse é seu Tzão. Tudo bem. Tá. Agora vamos fazer uma demonstração aqui, vamos falar uma coisa mais física relacionada a isso. Fisicamente, um bom condutor tem um sigma da ordem de 10 a menos 7 siemens por metro. Aqui é muito grande. E o epsilon zero no vácuo é 8,85 vezes 10 na menos 12. Dessa forma, o nosso tesão vai ser da casa dos 10 na menos 19 siemens. Se a gente chegar aqui e a gente colocar 10 na menos 19, eu vou só botar o 10 na menos 19 só para a gente ter uma noção do tamanho, da quantidade disso aqui. Isso aqui vai me dar, então, ρ e na menos t sobre 10 na menos 19. Vou passar esse 10 na menos 19 para cima, vai ficar positivo. Então, a gente vai ter
Rho na menos t vezes 10 na 19. Isso é uma exponencial... Opa, esqueci do e, né? Isso aqui é uma exponencial decrescente. Opa. Tá meio difícil aqui. Exponencial decrescente. Note que se a quantidade está diminuindo é tão grande quanto 10 a 19, eu vou muito rapidamente tender esse número a zero. O que eu estou dizendo para vocês? Que a densidade de carga elétrica de um condutor no seu interior diminui muito rapidamente com o tempo quando a gente coloca uma corrente elétrica nele. Perfeito? Coloquei uma corrente elétrica aqui, um campo elétrico, desculpa. Essas cargas dentro vão diminuir muito rapidamente. Mas note que é impossível para a carga elétrica sair da configuração inicial do material. Não tem como um elétron só sair do material. Então é como se a gente tivesse aqui inicialmente. Ó. Vamos usar as cargas positivas aqui, cargas positivas, blá blá blá. O tempo passa, colocamos um campo elétrico. Essas cargas vão sair tipo, do interior. O interior é zero pela equação que a gente viu aqui. Muito rapidamente esse interior é zero. Rápido na ordem de 10 a menos 19. De menos 10 a 19. Essas cargas vão rapidamente se mover para fora aqui, ó. Vão se mover para o seu exterior. Se mover para as bordas do condutor. A carga elétrica vai ficar contida no seu externo. Porque, lembre-se, eu concluo isso porque, como a gente viu por essa hipótese, a carga elétrica não some. Não é como se as cargas elétricas que estão aqui dentro, a partir do momento que a gente coloca um campo elétrico, desaparecem. Elas vão se mover? Vão se mover para algum lugar? Algum lugar cuja configuração energética é a menor. Eu vou estar usando menos energia para manter elas ali. E esse lugar é a borda, o mais distante possível do centro. E é por isso que dentro de um condutor não existe carga elétrica. Não existe carga elétrica. Percebe? Que pelo simples fato de a gente descobrir essa quantidade aqui para um bom condutor, a gente de fato deixa isso claro. É como se um tempo 1 aqui, vou pegar um tempo 1, eu já vou ter n a menos 19, que é menos 10 a 19, que é um número absurdamente pequeno. Grande, no caso, desculpa. Que é um número absurdamente grande. E e, nesse número infinitamente aqui negativo, vai fazer tipo 1 sobre e na 10 a menos, na 10 na 19, que é um número muito grande embaixo. É como se eu já estivesse tendendo ao infinito já de uma vez. E se esse número vai para o infinito tão rápido, é porque o seu ρ de t vai ir para zero muito rápido também. E se o ρ de t vai muito rápido para zero, essas cargas vão para algum lugar, porque elas não podem sumir. Vão para as bordas. E é isso que a gente conclui a partir desse experimento dessa equação. E bem, pessoal, a aula de hoje foi isso. Tomara que tenham gostado. Eu acho uma aula muito, muito fascinante mesmo. E muito obrigado por assistirem, pessoal. Até mais e até a próxima aula.